Fala pessoal do canal Pinazuas, tudo bom? É o Lucas aqui com mais um vídeo. E desta vez eu gostaria de falar sobre... Não vou falar mais o título do vídeo, tá pessoal? Porque muitas vezes eu começo e digo, ó, tá, o título é esse. Aí quando vê, você me pega e pede pra eu falar outra coisa. E aí eu não posso ficar sem falar outra coisa. Mais uma vez eu já falei o título do vídeo. Então eu... eu vou colocar o título depois, tá certo? Pra ficar melhor, pra não colocar, para não dizer um título e na realidade colocar outro, na verdade. Mas basicamente, até o momento que o senhor tem falado pra mim é sobre fé. Tinha acabado de almoçar, estava um pouco cansado e aí o senhor disse, vale a palavra? Eu comecei a ler, o senhor começou a me lembrar de alguns fatos e algumas coisas que ele já estava comentando comigo. Então eu gostaria de ler para vocês Marcos 11, né? Esse Marcos 11 ele é icônico para todos nós verbianos. Se você não é verbiano, se você não é do verbo da vida, tudo bem, aprende também porque é da palavra, tá certo? Versículo 20 de Marcos 11 diz, passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes, ou seja, só contextualizando, Jesus ele tinha visto a figueira, ele foi olhar se lá tinha fruto e não tinha, ele amaldiçoou as figueiras e no lugar de ficar assim, ó, olhando para a figueira, não, ele teve fé. Fé não precisa ficar olhando com os olhos naturais. Ele disse, ei, um exemplo, eu te amaldiçoo, nunca mais saia à frente de ti. E foram seguir o caminho. E aí ele disse, passando eles pela manhã, eles quem? Jesus e os discípulos, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Por que ali não tinha secado na hora, né? Não tinha na hora, instantâneo, porque tinha começado das raízes. Muitas coisas, até mesmo falando sobre cura nesse momento, nós cremos de fato na cura divina, e que nós cremos na cura instantânea e na cura progressiva, mas independente de quando nós oramos para que a cura aconteça, nós declaramos cura, quando a gente põe as mãos, ou seja, o colocar o óleo que as pessoas fazem, que eu não recomendo tanto, mas ainda assim pode ser feito porque é bíblico, e tem razões para eu não recomendar, porque isso era uma prática, a imposição de óleo, era mais uma prática do Antigo Testamento, tá certo? E isso é só uma representação, é um ponto de contato, mostrando que o poder de Deus, ele está ali. Só que quando eu imponho as mãos, ou até mesmo quando eu oro, falando o nome de Jesus, o poder de Deus já está em atuação. Eu não preciso do óleo para demonstrar isso. Então, o que acontece? Então, isso mostra que algumas coisas, por mais que o poder ele já está agindo, a gente crê, porque e a gente tem a certeza disso, que a gente ora e a gente recebe. Por quê? Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu vou até deixar aqui marcado porque eu vou voltar para cá. Então, muitas vezes as pessoas oram por cura, oram por alguma coisa e às vezes não é instantâneo, tá? Algumas coisas não vão ser instantâneas naquela hora. Mas aqui está dizendo aí, foi desde as raízes, ou seja, não era que o poder de Deus ele não estava em ação. Não estava em ação. Se você crê, porque não recebeu algo na hora que o poder de Deus não está em ação, você não vai receber. Porque esse poder de Deus não está em ação, então não está de maneira nenhuma. Mas ali ele já estava em ação. Jesus já sabia. Por mais que fisicamente ele podia estar... se ele tivesse olhado, né, tivesse reparado, ela ainda estava ali com aquele aspecto dela. Porque começou nas raízes. Mas muitas vezes nós vamos orar e coisas vão acontecer instantaneamente também para a honra e glória do Senhor. Amém? Então continua aqui. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste e secou. Tipo, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Eu nunca vi nada assim. E Jesus diz, ei, tem de fé em Deus. E quando a gente vê tem de fé em Deus, na realidade, a melhor tradução seria tende a fé do tipo de Deus. Por exemplo, você que trabalha, eu trabalho todo dia tal do mês, eu confio que o meu patrão ele vai me pagar. E meu patrão me paga sempre no dia, até mesmo antes. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus pela vida dos meus patrões. Então, esse é um tipo de fé. Que tipo de fé é esse? É uma fé humana. Eu estou tendo fé que ele vai me pagar todo dia. E de fato, ele me... todo dia certo, né? E ele de fato faz isso. Então esse é um tipo de fé humana. Mas aqui está dizendo que tende a fé do tipo de Deus.
Amém? A fé do tipo de Deus, ela não é baseada em evidências naturais. Ela é baseada na palavra. Ela é baseada naquilo que creio. Por isso que aquilo que creio não pode estar atrelado, ou seja, não pode estar misturado com sentidos físicos. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos o espírito, habitamos em um corpo e nós temos uma alma, a parte pensante. A parte corpórea, ela vai ter contato com as coisas, né? As coisas que são físicas. Mas, na realidade, a fé ela é algo que provém do coração. E o que é isso, o coração? O meu coração, quando ele pulsa sangue, ele está pulsando fé ao mesmo tempo? Fé, 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 fé. Não, pessoal, não é isso. Quando fala coração na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, no Antigo também, ele está tratando o espírito, o homem interior. Então, a fé, ela vem do homem interior. O homem interior é um homem, muito bem, ele é um homem espiritual. Tá certo? Claro que tem pessoas que... tem crentes que são carnais, por mais que tenham nascido de novo, estão vivendo de maneira carnal, estão vivendo segundo a carne e não segundo o Espírito. Mas não é sobre isso que eu quero falar. E quem não aceitou a Jesus está com o Espírito morto, né? Precisa de fato ter o Espírito recriado, através do novo nascimento. Mas o que eu quero dizer é que somos seres espirituais. Então, uma vez que somos seres espirituais, nós não devemos nos basear na carne. Por exemplo, imagina um engenheiro e um médico. Imagina se um engenheiro, ao construir uma ponte, ele fosse se basear em conhecimento de um médico. Você acha que daria certo? Não daria. Por quê? Porque a engenharia é uma coisa, a medicina é outra. Nesse caso, as duas áreas são boas, mas são áreas de conhecimento diferentes. Tá certo? Então, ele não pode usar os ensinamentos da medicina na engenharia. Não para criar uma ponte. Talvez uma coisa perdida, outra sim. Mas não para criar uma ponte. Um exemplo. Claro que quando nós estamos falando sobre fé, nós não podemos pegar nada carnal. Tá certo? Nós não podemos entrar na carne. Mas, Caio, por que você está dizendo isso? A esperança, por exemplo, ela não é vã, pessoal. A Bíblia diz o quê? 1 Coríntios 13:3, que vai tratar sobre o amor como é, o amor do tipo de Deus e não o amor do tipo humano, porque temos 4 tipos de amores na Bíblia, no Novo Testamento. Temos o amor estógico, o amor eros, o amor estógico que é o de família, o eros é que o homem sente pela mulher, a mulher sente o homem pelo sentido mais relacionado à atração física, o amor filéu, que é aquele amor de camarada, aquele amor fraternal, na realidade, é a melhor palavra para descrever o amor filéu, e o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor do tipo de Deus. E aí está dizendo no 1 Coríntios 13:13, agora pois acham a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Mas quando a gente vai comparar, por exemplo, fé, amor, esperança, são 3 coisas que estão muito atreladas, estão muito juntas, nós não podemos separar. A fé ela opera pelo amor. Então se eu tiver muita fé, mas eu não tiver amor, a fé ela não vai operar. A Bíblia diz isso, a fé ela opera pelo amor. Eu vou colocar esse versículo aí para você, né? Então, se você tiver, por mais que você esteja lendo a palavra, porque fé vem pelo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você esteja ouvindo ministrações, você esteja crendo, mas não estiver andando em amor, não vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, a esperança, não é que a esperança seja vã. E qual a diferença de esperança da fé? A gente vai falar sobre isso também. Só que a esperança muitas vezes ela vai ser um ponto inicial. Por exemplo, uma pessoa que ela está num leito de enfermidade, muitas vezes ela não sabe que Deus cura. Ela está lá no hospital, imagina, uma pessoa acamada no hospital, e ela tem esperança que Deus vai curá-la. Na realidade, ela não sabe que Deus já curou lá na cruz. Ela não sabe isso, que Deus já curou através de Jesus. Então ela tem o quê? Uma esperança. Esperança não é certeza. A pessoa pode morrer na esperança. Ah, tenho esperança de um dia fazer tal coisa. Esperança não é certeza. A esperança não é fé. Nós não podemos confundir a fé com a esperança, pessoal. Tem pessoas demais. Por isso que eu vim fazer esse vídeo agora. Porque você estava falando isso comigo. E eu vejo isso. Tem pessoas demais confundindo fé com esperança. E por isso não recebem nada. Às vezes recebe um gato pingado ali. Porque Deus é misericordioso. E muitas vezes Ele desce para o nível que estamos, para nos alcançar onde estamos. Mas a realidade é que a palavra de Deus fala em 1 Timóteo 2:4, que é do desejo dele que todos os homens sejam salvos.
mas também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E uma vez você chega no pleno conhecimento da verdade, você está entendendo sobre fé, você começa a ser um cristão, realmente, quando você está no pleno conhecimento da verdade, é para você realmente... E quando a gente fala de alguém do pleno que já sabe, né, já tem um pleno conhecimento da verdade, é um cristão maduro, é alguém que já está andando em fé, alguém que está andando em amor. Entende? Então a esperança, ela tem muitas vezes o sentido inicial, daquela pessoa tá esperando algo. Aquele dali muitas vezes tá trazendo até uma força para ela. Por quê? Porque ela tem uma esperança. Mas qualquer dia pode chegar um ministro lá. E podemos ser esses ministros, para a glória do Senhor. Isso é forte, devemos pregar mais a palavra. Eu mesmo devo pregar mais a palavra. Especialmente evangelizar, que é algo que eu gosto muito, mas eu tenho que fazer mais também. E alguém pode chegar lá e dizer, ei, não é só esperança. Não precisa ser só esperança, porque Deus já curou na cruz lá atrás. E aquilo gera fé no coração dela, e aquela pessoa ser curada, sarada pelas pisaduras de Cristo. Aleluia! Às vezes, pessoal, as pessoas vão impor as mãos nas outras e as pessoas não estão crendo de verdade. Muitas vezes falando para os ministros do Senhor e falando até mesmo para você, que por mais que não seja o ministro em si, claro que Deus deu o ministério da reconciliação para todos, mas ainda assim isso vai ser útil para você. Muitas vezes, antes de alguém receber algo, antes de nós recebermos, mas nesse caso, ministrarmos algo para alguém, ele vai ter que sondar se aquela pessoa está com fé ou não. Como é que você pelo jeito ela falar mesmo, eu já sei. Se eu estou orando por cura por alguém, a pessoa, eu digo, você crê que quando eu impor as mãos sobre você, você vai receber a cura, porque a palavra de Deus diz, esses sinais acompanharão os que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e serão sarados. Meu amigo, se ela disser, eu creio que sim. Se Deus quiser. Meu amigo, precisa impor as mãos não, ela não vai receber não. Ela não vai receber. Kenneth Hagin fala sobre isso. Sabe, o Kenneth Hagin, ele passa muito, como é que eu posso dizer, muito conhecimento aprofundado da palavra. Mas ele passa muito conhecimento prático também. Sabe, não adianta a gente querer receber algo com esperança. Porque em Hebreus 10, assim, Hebreus hoje a gente vê que diz, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas em Hebreus 10, no versículo 38, e a gente tem que lembrar que na época era como se fosse um manuscrito, eu acho que eu posso dizer dessa forma, não era assim, não era que escreveram em Hebreus 10. Hebreus 11, não, era uma carta aos Hebreus, entendeu? Então era tudo junto praticamente. Então, um pouco antes dele dizer o que é a fé, que fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, ele vai dizendo, ó, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, ou seja, o meu justo viverá pela fé. Se você é justo, ou seja, se você já nasceu de novo, tá na hora de parar de viver só pela esperança. Já acabou, sabe? Tem coisas que acontecem porque nós acabamos de nascer de novo e muitas vezes somos meninos espirituais. Mas nós devemos procurar a maturidade. Talvez você seja um menino espiritual hoje porque nasceu tem pouco tempo. Ou nasceu tem muito tempo, mas não se aprofundou no conhecimento do Senhor. Mas eu declaro nesses dias, no nome de Jesus, e pegue se você realmente quisesse para a sua vida, se você tiver fé. Eu declaro você amadurecendo nas coisas do Senhor. E se você já é maduro, você amadurecendo mais ainda. Aleluia! E você percebendo mesmo a diferença que está na sua vida. Sabe, porque a vereda do justo, como a palavra fala, ela é como a luz da aurora, o meu caminho, o teu caminho, o caminho do justo, que é aquele que já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para o quê? Para que tomássemos a posição dele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Então eu sou justo, você é justo. E agora nós precisamos andar pela fé. Sabe, tem muitas pessoas que ficam, Senhor, porque eu não recebi tal coisa? Porque eu não recebi tal coisa? Porque eu não recebi, sabe? Claro que podem ter muitos motivos para alguma pessoa não ter recebido algo. Às vezes a pessoa está até com fé, mas não está andando em amor. E a gente precisa sondar o nosso coração. Porque em Marcos 11 mesmo... Eita, eu nem terminei de ler Marcos 11, na empolgação. Oh, glória a Deus. Você está comigo, meu irmão? Você está recebendo alguma coisa? Fala nos comentários. Tá certo? Interage comigo. Quando você comenta, você ajuda para que esse vídeo seja divulgado. Eu gosto de interagir com vocês. Eu amo a vida de vocês, por isso que eu faço esses vídeos. Tá certo? Então vamos lá. Aí Jesus disse, ó,
tende a fé, ou seja, tem a fé do tipo de Deus. E aí ele diz, é verdade vos digo que se alguém disser a este monte nós podemos ver, pessoal, como um problema. Quem que vai chegar todo dia, monte, vai pra lá, tal. Eu moro em João Pessoa. Não vem de cabeça agora um monte que tem em João Pessoa. Não sei se tem, talvez tenha. Provavelmente não sei. Ou seja, ainda vai chegar todo dia, monte, vai pra lá, tal. E não acho ruim não, que eu sou professor de inglês, viu? Sou de geografia não. Mas eu entendo um pouco de geografia. Então, pessoal, não vou chegar todo dia, monte, vá pra lá. E mesmo que se tivesse um monte do lado da minha casa, eu não... pra que eu vou mandar um monte ir pra água? Se eu tiver necessidade, eu vou. Eu vou. Aleluia. Mas o que eu tô querendo dizer? A gente não precisa mandar o monte se erguer todo dia. Então, o que eu quero dizer? Qual a aplicação disso? O monte é o problema. Qual o problema está surgindo agora? Que coisa? É falta? Ah, pois pegue e ordene ao monte, falta, vá embora no nome de Jesus e provisão já está às portas. A provisão já chegou. Glória a Deus. Eita, o armário cheio de comida ali. Tá vendo que chegou mesmo? Não foi nem de propósito, porque ali já é a cozinha, tá, pessoal? Então, ordena mesmo. E aqui diz, ó, em verdade hoje, que se alguém disser este monte, é que te lança no mar, e não duvidar em seu coração, pessoal, a esperança é uma esperança, ela não é a certeza. A esperança, ela diz, um dia. A esperança é o futuro, um dia, se Deus quiser. Mas a fé é a certeza. A fé é agora. Se você está em dúvida, Caio, o que eu tenho hoje? Ela é fé ou esperança? Você não precisa me lançar nos comentários. Agora, é claro, se você quiser, pode lançar. Ou pode me mandar uma mensagem também, eu vou te ajudar. 83-986-173104. Caio Lucas, pode mandar uma mensagem. Mas sabe, como você pode saber, cara, eu tô crendo ou não tô crendo? Você para pensar. Você está pensando no agora ou no futuro? Você está recebendo agora ou recebendo no futuro? Por exemplo, cara, eu tô querendo para um carro. Você já recebeu agora? Você vive como se já tivesse recebido? Você chega na garagem e diz, Senhor, obrigado por esse carro? Senhor, obrigado, o carro está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque o carro já chegou. E às vezes as situações dizem totalmente o contrário. Você está, obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu carro. Tem que ser assim. Agora, se você está crendo para um carro, você está assim, amanhã, ano que vem vai chegar. Você, meu irmão, você crê para o agora. Talvez você só contemple ano que vem, mas você crê para o agora. A fé é agora. Ora, a fé é. A fé é. É o verbo ser. O verbo ser está no presente. Ou seja, a fé é agora. Um livro que eu recomendo muito, meu amigo. Eu li 3 vezes esse ano já. Como eu falei, coisa boa tem que ser dita mesmo, tem que ser mostrada. O que é a fé de Kenneth Hagin? Meu amigo, que livro bom, meu irmão. Eu estou tocando a campainha. Pera, deixa eu ver lá o que é, não. Então, pessoal, o que é bom tem que ser falar mesmo. Quer ser... Voltamos. O que é bom tem que ser falado mesmo. O que é a fé de Kenneth Hagin? Eu li 3 vezes esse ano. Muito bom esse livro, pra gente poder entender. Então, aqui fala em Marcos 11... Então, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar, ou seja, ter fé. A gente poderia substituir ergue-te e lança-te no mar, aí poderia substituir essa parte agora. E ter fé no seu coração seria a mesma coisa, porque não duvidar é ter fé. Ou seja, a gente pode ver o quê? Se eu estou duvidando, eu também não estou tendo fé. E não duvidar no seu coração, mas crer que será feito, lhe será feito. Crer que se fará o que diz, lhe será feito. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Aí por isso vos digo que tudo que perdides em oração, crede que recebestes e será vosso. Muitas pessoas, pessoal, percebo também a dificuldade de entender, né? Por que a gente pode fazer isso com fé? Porque Deus ele já assegurou isso pela palavra. Imagina o seu pai, sua mãe, alguém. Imagina um pai, por exemplo, que mensalmente ele traz a provisão para casa, ele nunca falta com a provisão. Sim, em determinado mês está faltando, por exemplo, Danone, você gosta de comer Danone, você chega pro seu pai e diz, pai, o Danone acabou. Ele vai dizer o quê? Ok, filha. Ok, filho, vou comprar
o Danone para você. Então, por que a gente pode chegar no Senhor e dizer, Senhor, tal, o carro, Senhor, tal coisa? Porque a palavra de Deus disse que tudo que perdemos, a palavra do Senhor disse que se estivermos nele, ou seja, se nascemos de novo, e se as palavras dele estiverem em nós, ou seja, a palavra em nós, a palavra no nosso coração, a palavra no nosso espírito também saindo pela nossa boca, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Então, Deus já está garantindo, o que você pedir, se você está em mim, e se você tiver pedido de acordo com a minha palavra, vai ser assim, porque essa é a minha vontade. A Bíblia diz que Deus, a Bíblia diz, se eu não me engano, em Jeremias, que Deus ele zela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, algumas passagens, na realidade, uma tradução específica, não lembro qual, mostra como se Deus ele se colocasse como vigia sobre a sua palavra para o cumprir. Não lembro se é uma tradução ou se é o original, mas enfim, um dos dois. Então eles colocam como vigia. É como se ele estivesse olhando assim pra você, só assim, pede com fé. Pede a boca da minha palavra, vai que eu tô esperando. Eu vejo Deus assim, eu vejo Deus animado, alegre, esperando eu pedir algo, aleluia, glória a Deus. Nós devemos, igual a palavra de Deus diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Romanos 12:2, ele está dizendo basicamente o quê? Ei, não seja igual a esse mundo, porque o mundo, ele pode até mandar em esperança, mas ele não anda em fé, não. E claro que por mais que o mundo faça algumas coisas, ele não deve copiar as coisas do mundo de maneira nenhuma. Tá certo? Porque a palavra ela já é um guia seguro. Então tá dizendo, renova as tuas mentes. Renova a tua mente, perdão, com a palavra de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí não está dizendo só para você ver, aí está dizendo para você experimentar. Eu gosto muito daquele versículo, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Tem muitas pessoas só vendo, mas eu desafio você a sair da bolha e deixar de só ver, mas também de provar. Eu decidi isso e vou ver também, continuar vendo para onde glória do Senhor. Eu já estou vendo. Oh, glória a Deus. Nós devemos nos alegrar por essa palavra. Kenneth Hagin diz que se a gente se alegrar pela palavra, com a palavra pode fazer algo conosco. É como eu falo, se você se alegra com algo que você vê, você assiste uma série e você faz algo, você tem uma experiência, uma viagem, e você decide contar para as outras pessoas porque você está animado, você está alegre porque você gostou. Quanto mais com a palavra, quando você percebe que essa palavra cura, ela liberta, ela realmente restaura, ela carrega o poder, ela carrega a vida, ela carrega forças. Meu Deus, ela carrega o poder para restauração, ela carrega o poder dunamis, o poder explosivo, o poder para fazer milagres, aleluia. Então nós não podemos ficar parados, nós devemos nos movimentar, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos mover, ainda que as circunstâncias digam o contrário, como falei para você. Eu tinha acabado de almoçar, meu Deus, eu queria só descansar, ficar deitado, tinha chegado do trabalho, ainda vou trabalhar mais daqui a pouco, porque eu sou professor, então trabalhei de manhã, vou trabalhar à tarde agora. Sabe, mas o Senhor disse, ei, se levanta. No primeiro eu só disse assim, ei, começa a ler a palavra. Fui lendo. Ele disse, agora grava a mensagem. Ou seja, eu não me movi pelo que eu estava sentindo, porque eu estava de buchei demais, rapaz. Mas eu me movi pelo que eu criei. Eu criei, rapaz, eu posso estar me sentindo cansado, mas o Senhor, Ele é minha força. Eu sou forte em Deus e eu posso fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Então se alegre, meu irmão. Não deixe confundir. Sabe, tem pessoas esperando coisas que já estão garantidas pela palavra. E coisas garantidas pela palavra você não espera, você recebe. Sabe, eu fui ministrar batismo no Espírito Santo para uma menina lá da igreja. E eu disse para ela, você vai receber quando impuserem as mãos sobre você. O pessoal estava tão tranquilo que ela ia receber, que não fui eu, nem eu que impus, foi outra pessoa, foi a monitora. Eu disse, monitora, põe a mão sobre ela aí. E ela disse, eu acho que ela disse se Deus quiser, uma coisa assim. Ela, se Deus quiser, foi algo relacionado a isso. E sabe, não é condenando, é trazendo um exemplo prático para nós. Amém. Eu amo a vida dela, amo a vida da família dela. Se a família dela estiver vendo, um abraço, eu amo vocês. Mas o que eu quero dizer com isso?
ela não estava tendo fé na hora. E eu expliquei. Eu expliquei a palavra. Disse, ó, quando seu papai chega com um presente para você, filha, toma um presente, tome um animalzinho. Um animalzinho. Um brinquedinho. Toma um brinquedinho para você. Você aceita ou não aceita? Aí ela disse, eu pego na hora. Se você pega na hora, você espera. Ela se pega na hora. Eu disse, pois, batismo no Espírito Santo já está disponível para você pela palavra. Deus ele já disponibilizou. Você vai pegar ou vai deixar para depois? Aí ela disse, eu vou pegar. Ou seja, tinha um sofisma ali. O sofisma era o quê? Se Deus quiser. Mas antes de orar, eu tive que explicar aí, não é se Deus quiser, Ele quer. É você receber. Uma vez que ela entendeu, meu amigo, deu pouco tempo ela estava orando em línguas. Nunca tinha orado em línguas a menina nova, 8 anos mais ou menos, 9, eu acho que, né, 8 anos. 8 anos. Aí depois eu disse, vamos orar em línguas? Na salinha com as crianças. Vamos cantar em línguas, a gente já estava orando, vamos cantar em línguas. Cantar em línguas é o quê, se você nunca fez? Você começa a orar em línguas, e bota no ritmo de música. É igual quando você fala, né? Quando você fala, eu posso falar assim, mas eu também posso falar assim. Eu não sou cantor, mas eu sei qual é o ritmo de música. Então, no lugar de só, posso colocar Efésios 5, 18 e 19 fala sobre isso. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais é justamente isso. É um cântico que vem do Espírito e não provém da mente. Eu posso pensar em outra coisa enquanto eu canto. Porque minha mente ela não está fazendo nada. Tá certo? É o Espírito que está sendo trabalhado. Claro que a mente é o ideal focar naquele momento. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês. Ela não tinha orado. Ela estava esperando com desejo. Ela queria mesmo. Mas ela estava esperando. Ela estava na esperança. Esperança. Espera. A esperança espera, mas a fé ela recebe. A fé ela tem. E no momento que ela começou a crer, ela recebeu. Por que eu não orei logo? Porque eu sabia que se eu orasse e ela na esperança, ela não ia receber. Entende? Então, às vezes, você está olhando o vídeo e eu acho que tem pessoas que às vezes ficam com raiva ou tristes com o ministro. E sabe, meu intuito não é me desculpar. O que eu quero explicar é assim. Nós zelamos pela sua vida. Mas o que eu quero dizer é que é possível. Foi possível para mim. Estou melhorando a cada dia também, mas foi possível para mim. É possível para outras pessoas, ministros ou não. E por que eu falo assim tão enfaticamente? Porque eu quero que você viva o que Deus tem para você. Eu não quero que você viva a vida só de pagar contas, busca o menino no colégio, leva para lá, traz para casa, faz isso e aquilo outro. E isso são coisas que devemos fazer. Pagar conta, levar o menino no colégio, quem tem, buscar, trabalhar. Mas a vida não se resume a isso. Sabe, nós devemos dar um basta mesmo. Dizer, ei, esperança, você é boa. Mas a esperança é até aqui. As coisas certas nos lugares certos. Eu tenho, ó. Isso daqui. Eu gosto muito disso. Eu trabalhava com roupa. E a gente não tem mais a loja de roupa. Eita. Depois eu ajeito. Eu sei o que caiu. Mas eu não tenho mais a loja de roupa com minha família. Mas eu gosto muito disso daqui. Daqui a gente usava para vender as roupas. Eu coloco as camisas em cima, os shorts embaixo, e os sapatos mais embaixo ainda. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque cada coisa no lugar, querido. As camisas elas ficam em cima. Poderia até colocar embaixo, até que eu poderia. Mas eu não poderia colocar o sapato aqui em cima. E por que eu não gosto de colocar a camisa em cima? Porque ela é longa. Tem camisas ó, que são bem longas mesmo. Essa daqui é a minha roupa de fazer karatê. Então eu não quero que ela fique arrastando. Por mais que tenha a parte de baixo, eu sei que provavelmente eu arrastaria no chão, mas eu não quero que fique ali. Porque eu fico imaginando, se tiver um bicho, vai estar mais fácil para ele subir. Uma barata, por exemplo. Às vezes tem baratas. Não gosto de barata, mas se tiver. Entende? E os shorts embaixo, eles são menores, eles não vão ficar arrastando no chão. E calça, quando eu deixo embaixo, eu não deixo ela aberta. Eu deixo ela dobrada. E o sapato, eu não boto o sapato aqui, eu boto o sapato embaixo.
Então, ó, vamos imaginar aqui 3 fileiras. Camisa, short e calça, sapato. Ora, a Bíblia diz, 1 Coríntios 13:13. Agora restam a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes 3 é o amor. Querendo dizer, os 3 são bons, mas os 3 precisam dos seus lugares. As camisas precisam estar em um lugar. As outras partes, cinto, short, com calça em outro e os meus sapatos em outro. Eu não posso misturar, querido. Então, saiba colocar as coisas no devido lugar, sabe, se alimenta da palavra, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas Deus não diz isso e deixa a gente sozinho. Deus não diz, aí se vira para ter fé. Não, ele diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você escuta essa ministração, já está surtindo algo para você. Então escuta, mas muitas vezes arma uma tenda numa passagem, sabe? Por muito tempo eu li a Bíblia de capa a capa, e isso é bom. Isso é gostoso, ler a Bíblia é ótimo, é prazeroso. Mas sabe, muitas vezes você tem que pegar o marcadorzinho da Bíblia. Ou no celular, gravar a passagem. Enfim, e tem passagens que você vai morar um tempinho. Se você está necessitando de fé, Hebreus 11 é uma boa. E Marcos 11 também é uma boa. Então você pega, ó, e arma uma passagem nessas barracas. Arma uma barraca. Ou seja, o que é uma barraca? Você armar, ficar um tempo, passar um tempo naquele lugar, né? Às vezes até mesmo lendo todo dia, se possível. Mas mesmo que não leia todo dia, pelo menos meditando. Lembra pelo menos das partes essenciais e vai ali no decorrer do dia. Quando você está no trabalho, a situação se levanta, você se lembra aí. Se eu disser para o monte, te lança aqui no mar, assim será? Se eu crer com o meu coração, não duvidar, se eu orar crendo que recebi, eu receberei. Então grava essas passagens realmente, vai lendo, arma uma barraca, coloca aqui o marcadorzinho, lembra, anota num lugar, bota na parede para não esquecer. Eu tenho também, eu estou mostrando, pessoal, porque o que eu estou mostrando é verdadeiro. Eu tenho aqui, ó, esse post-it. O que esse post-it diz? Surdos ouvindo. Minha letra não é tão bonita não, por mais que eu seja professor. Mas os meninos conseguem entender. Qual outro? Tem outro ali, mas eu queria mostrar outro relacionado com esse. Pronto. Aqui. Coxos andando. Por quê? Porque são coisas que Deus fala comigo. Eu gosto de orar por cura de pessoas. Então Deus chegou para mim em determinado momento e Ele disse mais de uma vez: você tem que ver como eu vejo. Eu não posso ver um coxo como um coxo. Eu tenho que ver uma pessoa que ela é coxa. Eu tenho que ver andando. Senão não vai acontecer. Se ninguém romper o ciclo, não vai acontecer. Se ninguém crer, não vai acontecer. Como eu falei, muitas vezes Deus é misericordioso e Ele desce para o nosso nível. Mas eu não vou esperar isso. Aleluia. Por que eu não vou esperar? Talvez você esteja achando isso não é isso que eu disse. Mas você lembra naquele episódio que tinha lá as águas, acho que era o tanque de Siloé, e chegava um anjo, ele tocava nas águas. Ele não tocava o dia todo. Ele tocava, não lembro qual período de tempo, mas tinha vezes que ele tocava. E quando ele tocava, saía curado. Eu não vou esperar os anjos tocarem as águas, querido, para poder alguém receber a cura. Eu não vou esperar. Meu Deus, eu não vou esperar, não. Jesus chegou para aquele homem e disse... E conversando com ele, ele disse: rapaz, nem tem ninguém para me levar ali pro tanque. E Jesus estava assim: rapaz, eu sou aqui. Sou eu, aqui, abençoado. A tua cura está aqui, a tua restauração está aqui. Ele não conseguia ir, chegavam primeiro do que ele. Porque não tinha ninguém para o levar. Eu acho que ele era paraplégico, se eu não me engano. Ele não andava paralítico. Enfim, se não era essa enfermidade, era outra. Mas o que eu quero dizer, tem pessoas que esperam o anjo tocar nas águas. Mas essas pessoas, elas estão com esperança. Porque não é certeza você entrar na água quando o anjo estiver dando a água, querido. Ou seja, não é certeza você ser curado, humanamente falando. Ainda que a enfermidade possa muitas vezes parecer pequena. Mas quando Jesus está lá e você começa a se relacionar com Ele,
e você começa a crer, aí sim, aquele homem ele nunca teve a oportunidade de chegar lá na água, quando o anjo tocou, de ser o primeiro de chegar lá. Mas ele teve a oportunidade de, por fé, receber o que ele precisava de Jesus. Não espera o anjo tocar na água, querido. Recebe o que você precisa hoje. Essa é a vontade de Deus para você. Não espera passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, semanas, meses, anos para receber. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava com fluxo de sangue há tanto tempo. Tinha gastado dinheiro. Muito provavelmente a sociedade a via de uma maneira não positiva, porque quando a mulher estava no seu fluxo menstrual, ou seja, ela estava menstruando, estava saindo o sangue dela, ela era considerada impura. E aquela mulher estava com uma hemorragia que não parava, ou seja, ela estava sempre considerada impura de acordo com a lei de Moisés. E aquele povo provavelmente não queria tocá-la, o quê? Para não se contaminar. Mas um dia ela chegou e ela disse, porque tem fé tem uma voz, a gente pode falar sobre isso depois. Quem está crendo fala, quem está crendo age. Fé tem uma voz e uma ação correspondente. E aquela mulher, um dia, ela ouviu falar de Jesus com toda certeza, ela disse, ei, se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. A voz da fé dela. E ela chegou e se arrastando no meio da multidão. Meu Deus, ela chegou e tocou. E quando ela tocou, queridos, ela recebeu. Imediatamente secou o seu fluxo. Secou na hora. Não secou no caminho, secou na hora. Glória a Deus. Por quê? A fé, o poder já estava ali. Mas a fé, ela ativou o poder. Ela ativou o poder, está disponível em todo lugar, querido. Em hospitais, baladas, em todos os lugares. Mas porque em igrejas? Porque Deus está em todo lugar, mas porque muitas vezes não está acontecendo. Porque não está sendo ativado. O que ativou foi a fé. Não foi o toque em si, mas foi o toque com fé. Porque pessoas podem tocar, mas poderiam tocar sem fé. Mas ela tocou com fé. E Jesus percebeu na hora, ei, quem me tocou? E ela falou logo que foi ela. E ele disse o que, filha? Ele disse umas coisas, mas o que eu quero enfatizar agora é, ele disse, filha, tua fé te salvou. Realmente, saiu o poder dele que vinha de Deus. Ele não disse, ei, o poder vindo de Deus te curou. O poder de Deus que está sobre a minha vida te curou. Não, 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 não. Ele disse, ei, a tua fé te salvou porque o poder já está disponível. A questão é, você e eu estamos empregando fé para recebermos? Irmão, irmã, bota a esperança no lugar dela. Não joga fora, bota no lugar, querido. Tem equilíbrio, nós devemos ter equilíbrio com as coisas. Isso é algo importante para aprendermos, eu também. Bota as coisas no lugar certo. A fé, a esperança e o amor. Não é porque o amor é maior que você vai desprezar a fé e a esperança. E não é porque a fé recebe agora que você vai desprezar a esperança. E não é porque a fé recebe que você vai desprezar o amor. Porque o amor, a fé opera por ele, o amor. E porque a fé, muitas vezes, ela vem a partir de uma esperança. Ah, lembra que a gente falou? Eu espero ser curado. Aquela esperança foi foi o início. Foi o início. Entende? Então, querido, se apega com essa palavra, tá? Se apega com essa palavra. É isso que eu tenho para dizer hoje. Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Pai, por realmente mentes cativas da Tua palavra. Por espírito de sabedoria, espírito de revelação, pelo conhecimento da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra e Jesus Cristo são um, meu Pai. Eu agradeço por esclarecimento sobre fé, sobre coisas da vida, sobre até mesmo finanças, meu Pai. Eu creio em coisas que estavam até mesmo... esqueci a palavra, como se fossem enroladas, que estavam travadas, pronto, na vida dos meus irmãos, e que devem chegar a eles realmente sendo destravadas por causa da fé, Senhor Jesus. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu sei que o que você pedir, estamos no Senhor, e pedir de acordo com a palavra, vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Pela paz, meu irmão. Até a próxima vídeo.